Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 47.300 dólares. Bitcoin que não consegue passar a zona de resistência importante e tem queda significativa. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar sobre essa queda e os mais de 100 milhões de dólares liquidados em pessoas em long e o que isso pode ditar para a gente no momento. Afinal, é uma oportunidade de compra ou vem mais queda aí? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no 4 horas relembrando para vocês a situação do Bitcoin, que está bem semelhante ao que a gente teve nas últimas semanas, tá? Falando também um pouco sobre o nosso não rompimento, né, ou falso rompimento aqui da região ali dos 49.500 dólares. Vamos relembrar vocês pelos indicadores de sentimento, porque realmente parecia que estava difícil romper essa região e te mostrar o que está acontecendo agora. E antes de começar, investidores, não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui todas as suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre o Bitcoin no 4 horas. Bitcoin no 4 horas que teve mais correção, né? Afinal, a gente estava numa zona decisiva que não conseguimos romper essa zona para cima. Então é natural que o preço corrija mais para ir buscar zonas mais significativas do VPVR. E na minha visão a gente fez isso. Tá? A gente foi buscar justamente 0,618 de Fibonacci, próxima à nossa região de ponto de controle aqui, entre os 46.500 e os 45.500 dólares, tá bom? Então, na minha visão, sim, a gente teve oportunidades de acumulação nessa região, até porque a gente teve mais de 100 milhões de dólares liquidados nessa queda que a gente teve desde lá do topo dos 49.300 até o fundo ali nos 46.250, né? A grande dúvida é, será que essa queda é o suficiente para a gente acumular e voltar a subir? Ou não, ou vai vir mais queda e mais liquidação. A gente vai discutir mais sobre isso na análise de sentimento, tá bom? Porém, na análise técnica, a gente continua com essa zona de suporte muito importante aqui, entre esses 46.500 e os 45.500 dólares, tá bom? Potencial zona de acumulação. Se perder essa zona, para mim, problemas, mas no 4 horas, assim, para o preço realmente reverter essa tendência, a gente teria que formar um pivô abaixo dos 44, tá bom? Então a gente ainda tem suportes significativos aqui embaixo, a tendência de alta ainda continua aqui em tempos gráficos maiores. Porém, lembre-se, a gente está esticado, a gente não corrige no diário há algum tempo, então não seria nada de outro mundo o Bitcoin ter uma correção, por exemplo, nos 40 mil dólares para depois continuar alta, tá bom? Então, lembre-se, a gente está num ponto do gráfico que a gente está em tendência de alta, que tem suportes abaixo, mas você não pode ficar completamente exposto nesse ponto, né? Já não era bom para você ficar ontem, né? Mas agora, neste momento, apesar da gente estar em suportes mais próximos aqui, também, na minha visão, você precisa ter cautela, parcimônia e entender que você não pode dar all-in no Bitcoin aqui com a gente tão esticado assim no diário, beleza? Continuando e falando um pouco sobre a nossa tentativa de rompimento da região dos 49.500, né? Claramente, a gente tem um rompimento falso aqui nessa região, tá? Não conseguimos passar da zona importante, que era esses 49.500 dólares, e pela análise de sentimento que a gente conversou ontem, os 50 mil, tá? Então, sem dúvidas, essa é uma região, assim, que continua sendo uma região importante para o preço ultrapassar. Nesse momento, eu vou destacar aqui esses 49.400 como uma região significativa, tá? E não acho que vai ser tão simples assim para a gente conseguir ultrapassar essa região, né? Afinal, a gente vai ter que demonstrar muita força agora depois dessa pernada de baixo. Então, eu tomaria cuidado aqui. Não foi um movimento muito bonito do Bitcoin nesse falso rompimento, nessa rejeição dos 49.500 dólares, tá bom? Detalhe, a gente deixou muito volume no fundo, como vocês podem ver, a gente também liquidou muitas pessoas nesse fundo, então é um sinal de que a gente pode sim, pelo menos ter um pullback para retestar essa região, tá? E que região seria essa? Para mim, nesse momento, a partir dos 48 mil, tá bom? Entre 48 mil dólares e os 49.400 é região de resistência importante que o preço pode ter dificuldade para ultrapassar. Tranquilo? Então eu acho que sim, tivemos oportunidade de acumulação aqui, mas à medida que o preço for subindo aqui, para mim, provavelmente a gente vai ter novas oportunidades de distribuição, tá? Se já inclusive não estivermos nessa oportunidade que a gente vai discutir a partir da análise de sentimento agora. Tranquilo?
Olhando aqui na análise de sentimento, né, o primeiro ponto que a gente tem é o motivo desse rompimento não ter acontecido, né, e, por exemplo, ontem a gente ter saído do Bitcoin, né, ter realmente realizado, colocado dinheiro no bolso. Na verdade, são vários fatores pela análise de sentimento, né. O primeiro era o long short ratio que estava subindo, né, diferentemente do que a gente teve quando a gente foi lá romper os 46.500, que ele estava caindo. Outro fator era o nosso CVD, que também estava subindo, não confirmando o nosso rompimento de alta, diferente do que estava acontecendo lá nos 46 mil dólares. Um terceiro fator era também o nosso long short rate das instituições, que estava caindo aqui no 4 horas, não demonstrando para a gente que as instituições estavam querendo que esse rompimento acontecesse, diferente também do que aconteceu lá nos 46.500. Né? Outro fator importante, Open Interest. Né? O Open Interest na região dos 46.500 estava subindo, mostrando interesse pela tendência. E na tentativa de rompimento de ontem, não, ele estava caindo. Tá? Então todo sentimento estava apontando que o rompimento não era um rompimento verdadeiro, tá? E que provavelmente a gente não conseguiria ultrapassar. Então quem conseguiu realizar aqui nessa região, para mim, fez uma ótima realização. E lembre-se, quando a gente realiza num ponto bom, olhando, entendendo que o Bitcoin ainda está em tendência de alta no 4 horas, e a gente olha para a recompra, o que a gente tem que fazer sempre? Primeiro, a gente tem que definir na análise técnica quais são esses pontos importantes. E para mim, claramente, era a região mais próxima ali dos 47 mil dólares, com destaque para os 46.500, 46 mil e pouco. Né? Então você destaca na análise técnica, opa, tô vendendo aqui, onde eu vou querer recomprar, reacumular? E aqui era muito claro, entre essa região dos 47, poderia ser até ser no fundo, né, dos 47.200 ali, e esses 46.500, e foi justamente aqui pontos onde eu estava de olho para acumular. Você entendendo isto, você tem que olhar para quê? Para as liquidações, tá bom? E a gente pode ver que teve bastante liquidação, inclusive mais do que a última que era que a gente tinha tido aqui na região dos 48 ali, depois os 47 e tal, teve mais liquidação, beleza? Se a gente for somar tudo aqui, desde a região dos 49.500 que a gente tentou romper, deu quase 100 milhões em liquidação, tá bom? Então, são liquidações significativas, são liquidações assim que ditam pra gente que talvez o preço já tenha acumulado o suficiente para romper para cima, tá? Esse é um ponto positivo do que a gente tem. Porém, infelizmente, os nossos indicadores de sentimento continuam não confirmando pra gente que a gente vai acabar essa queda. Ou uma interpretação mais correta dos indicadores seria que eles estão confirmando um rompimento para baixo aqui, tá? Repara que o nosso indicador Long Short Ratio, ele estava aqui em 1.7 ontem no vídeo, né, denotando o risco, e agora ele está acima de 2.07, tá bom? Então o preço rompeu para baixo e mais pessoas entraram em long. Isso é um sinal de continuação da tendência, tá? Então o que eu começo a fazer quando isso acontece? Eu começo a vender, tá? Acumulamos aqui? Sim. O que a gente faz quando o preço começa a subir com o Long Short Ratio subindo e muitas instituições do book? E a gente começa a distribuir, tá bom? Com um destaque especial para se o preço conseguir chegar lá nos 48 mil dólares, a gente distribuir praticamente tudo, tá? Entre essa região dos 48 e os 49 de novo. Porque lembre-se, não vai ser fácil o preço ultrapassar se os indicadores de sentimento não confirmarem esse rompimento para cima, tá bom? Então a única maneira da gente conseguir ter esse rompimento para cima, eu falo, a única maneira em probabilidade, tá? É a gente realmente ter esses indicadores confirmando, ou seja, o long short rate começar a cair, esse long short rate aqui começar a subir, o CVD também começar a cair, coisa que ele não está fazendo, tá? Ele continua subindo, confirmando essa queda, tá bom? Então, agora, nesse momento, quem conseguiu acumular, para mim, é zona de distribuição já, tá? E não só para mim, mas também para as instituições. Repara que, chegando próximo ao preço, a gente já vê instituições tentando distribuir aqui nessa região dos 47.300, 47.400 dólares. Beleza? Então, a gente pode ver que estão tentando segurar justamente até os 48 mil. Ok? Então, o ponto importante até os 48 mil é uma região onde eu vou distribuir se o preço subir até lá, tá? E se a gente rompe esses 48 mil dólares e o sentimento melhora, cara, quem sabe a gente pode pensar em alguma coisa. Mas a gente tem que lembrar que a gente ainda vai ter essa resistência importante aqui dos 49 mil dólares, 49.500 que a gente não conseguiu romper, tá? Então, nesse momento, eu vejo que tivemos oportunidades de acumulação, mas temos que ficar de olho para distribuir e colocar o dinheiro do bolso novamente à medida que o preço for corrigindo, tá bom? Então, olha, regiões de Fibonacci, ó, já estamos testando aqui justamente 0,382. Então, minha estratégia no momento é distribuir, já comecei a distribuir, tá? E distribuir até essa região ali dos 48.700. E aguardemos, né? Se a gente romper isso tudo aqui para cima, ótimo.
a gente procura novamente uma pernada de alta, né? Pô, Pablo, mas você vai ficar comprando e distribuindo até quando? Até os indicadores de sentimento confirmarem para mim a alta, tá bom? Se a gente rompe para cima desses 48 e aqui começa a confirmar, aí eu já penso em parar de distribuir e realmente atuar a favor dessa tendência de alta. Mas enquanto os indicadores estão ruins, enquanto eles não me denotam aqui uma grande probabilidade dessa tendência de alta eu retornar e a gente ter o rompimento, eu prefiro distribuir, eu prefiro colocar o dinheiro no bolso, tá bom? Então, eu acho que é isso, tá, investidores? Tivemos muita liquidação, oportunidade de acumulação aqui hoje de manhã, porém, já temos oportunidades para distribuir aqui, chegando, batendo na porta, na minha visão. Falando um pouco, um resumo, né, investidores, sobre o que está acontecendo aqui no Bitcoin, acredito que a gente continua numa tendência de alta aqui no 4 horas, tá bom? Então eu não me surpreenderia se a gente eventualmente conseguir romper para cima esse nosso padrão aqui. Porém, os nossos indicadores de sentimento que ajudaram tanto a gente ontem a não entrar numa furada aqui, nesse falso rompimento dos 49 mil dólares, estão mostrando pra gente de novo que a queda pode não ter terminado, tá bom? Então eu tomaria cuidado nesse momento e continuaria fazendo uma estratégia semelhante ao que a gente fez ontem. Vende aqui para tentar comprar mais embaixo, tá bom? E onde nesse momento eu vou estar olhando mais abaixo? Nessa região aqui dos 46, abaixo dos 46 mil dólares nesse ponto de controle, beleza? Lembrando, é claro que se a gente perde aqui esses 44 mil dólares, a gente pode ter que olhar para uma correção no diário, quem sabe os 40 mil, tá bom? Então a gente ainda está esticado, então a gente precisa tomar cuidado e não se expor muito nesses momentos, mesmo a gente tendo 100 milhões de dólares em liquidação igual a gente teve nessa queda aí nas últimas 12 horas, tá bom? Então, muita atenção, tá, investidores? Veja o Bitcoin ainda em tendência de alta no 4 horas, mas o sentimento de novo aponta pra gente sinal de perigo, sinal que a gente pode cair mais. Por isso, acho que faz sentido a gente ir colocando dinheiro no bolso aqui que a gente conseguiu acumular hoje mais cedo e aguardar para ver se a gente demonstra força do Bitcoin e se o sentimento confirma essa força. Beleza? Falando um pouquinho aqui do curtíssimo prazo aí, que para quem é mais scalper, né? A gente teve uma armadilha bonita aqui no Bitcoin. Isso pode fazer a gente retestar essa região dos 48 mil dólares, tá? Mas eu também fico de olho para, se o preço romper essa região dos 46.800, olha só, a gente ter problemas, tá? Então, assim, eu não vou querer me expor muito se o preço começar a ficar embaixo desses 46.800, tá? Então, tomem cuidado com essa região. Assim como um rompimento da região dos 47.500, seria bom um pivôzinho no curto prazo aqui, tá? Seria bom pra gente levar o preço mais acima, ter mais liquidação de quem tá shortando e aí a gente começar a distribuir mais. Tranquilo, investidores? Então é isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.